Olá, meus amados irmãos e irmãs, sob a proteção do nosso Pai São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, guardião do Redentor e patrono da Igreja Universal, iniciemos mais uma etapa desta série, o privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus, pedindo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo derrame sobre nós a abundância de sua graça e faça desta série e desta reflexão um verdadeiro encontro com a sua palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos a um momento muito importante desta nossa caminhada. Nas reflexões anteriores nós falamos sobre o privilégio, não é? De sermos cristãos. Aliás, é a série, né? O privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. E nisso nós falamos sobre esse privilégio de ser cristão, estamos falando sobre ele, falamos sobre a conversão, o arrependimento, a misericórdia de Deus e a importância também da perseverança. O tema de hoje, na parte 4, nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a vida de oração e sobre o coração da vida cristã. Meus queridos irmãos e irmãs, nisso tudo aqui surge mais uma pergunta muito importante para todos nós: como permanecer firme em um mundo que se afasta cada vez mais de Deus? Como resistir às tentações? Como enfrentar as dificuldades? Como permanecer fiel quando tantas pessoas abandonam a fé? A resposta para todas essas perguntas, Jesus ele nos deixa bem esclarecido. A resposta que Jesus nos dá sobre tudo isso, ela é simples, curta e ao mesmo tempo muito profunda. Que tudo isso precisa passar pela oração. Essa é a resposta. Como vencer tudo isso? Através da oração. A oração, ela não é apenas uma prática religiosa, ou não deveria ser. A oração, ela deve ser, e ela de fato é, a respiração da alma. Assim como o corpo ele não sobrevive sem respirar, a alma ela não permanece viva sem uma vida de oração. Talvez seja justamente por isso que o inimigo faz de tudo para nos afastar cada vez mais da oração. Pois ele sabe que um cristão que não reza, que não ora, né, que não se curva, ele não permanece de pé. Um cristão que, ao contrário disso, reza, ora, ele aprende, ele tem a oportunidade de aprender a discernir. Um cristão que tem uma vida de constante oração, ele fortalece a sua esperança, a sua fé. Um cristão que reza, que ora, que busca a Deus, que faz preces a Deus, ele encontra forças para vencer as tentações. Mas um cristão que deixa de rezar, que deixa de orar e começa pouco a pouco a deixar os sacramentos e os hábitos que até então tinha de devoção, tal situação, ela enfraquece ou ela nos enfraquece espiritualmente. Essa fraqueza, ela não ocorre ou ela não acontece de um dia para o outro, mas ela é um processo silencioso. É como a mina, vai minando. É como
a gota, uma gotícula de água, né, uma pingueira, como diz na minha linguagem, né, que vai ali gotejando sobre uma pedra. Porque primeiro a pessoa abandona a oração diária, depois deixa de meditar na palavra de Deus. Em seguida, ela começa a faltar nos encontros, na Santa Missa, por exemplo, e encontros de grupos de oração. Mais tarde, ela vai se afastando dos outros sacramentos, ou dos demais sacramentos. Quando percebe, já não sente mais desejo das coisas de Deus. É por isso que Jesus ele insistia tanto na oração. O Evangelho ele nos mostra que muitas das vezes, antes do amanhecer, o Senhor retirava-se para lugares silenciosos para orar. Se o próprio Deus dedicava tempo para estar em oração, quanto mais nós, meros mortais, quantos mais nós que somos limitados e necessitados de contínuo da graça divina. A oração, ela não muda apenas as circunstâncias, ela muda, antes de tudo, o coração de quem reza. Há pessoas que procuram Deus apenas quando enfrentam uma enfermidade, uma crise financeira ou um problema familiar. E Deus as acolhe com amor. Mas o que de fato o Senhor deseja de muitos de nós, mais do que uma oração feita apenas em um momento de necessidade, como já citada, o que o Senhor deseja de cada um de nós, e Ele quer de cada um de nós, é ter conosco um relacionamento de amizade. Ele deseja ter com cada um de nós intimidade. Deseja de cada um de nós comunhão. Pensemos em um casal. Se eles conversarem apenas quando houvesse problema, ou conversasse apenas, ou venha, né, a conversar apenas quando existe problemas, dificilmente existirá ou existiria um relacionamento saudável. O amor, ele cresce no diálogo diário, na escuta, na presença. Assim também acontece com Deus. A oração, ela é o diálogo de um filho com o seu pai. É o momento em que abrimos ou devemos abrir o nosso coração e apresentamos nossas alegrias, nossas dores, nossos medos, nossos sonhos e, acima de tudo, aprendemos a escutar a voz do Senhor. Infelizmente, muitos de nós, muitas pessoas pensam que rezar é apenas falar. Mas a oração também é silêncio. É permanecer diante de Deus. É deixar que Ele fale ao nosso coração. Vivemos em uma sociedade barulhenta. Há muito ruído por todos os lados. Celulares, televisão, redes sociais, compromissos, notícias, tudo disputando a nossa atenção. Mas Deus muitas das vezes fala no silêncio. Por isso precisamos aprender a reservar um tempo exclusivo para Ele. Não esperar a sobra do tempo. O tempo nunca sobra. Precisamos oferecer, então logo como ele nunca sobra, precisamos oferecer a Deus ou colocar em nossa agenda, vamos dizer assim, como prioridade
a oração. Talvez você diga, eu não sei rezar. Então comece com simplicidade. Fale com Deus como um filho conversaria com seu pai, com a sua mãe, com alguém próximo de você. Logo, faça de Deus alguém de fato próximo de você. Porque Deus ele de fato é real, ainda que seja espírito, mas ele é tão real e se faz tão presente como eu e você existimos, ele assim o é. Então, faça uma oração simples. Agradeça, peça perdão, apresente suas preocupações, leia um trecho do Evangelho, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Faça um momento em silêncio, desligue tudo, se desconecte um pouco dos barulhos. O importante não é a quantidade de palavras, mas é a sinceridade de coração, de corpo e de alma. São José, ele nos ensina exatamente isso. Os evangelhos não registram uma única palavra pronunciada por São José. Mas, no entanto, poucos homens viveram uma intimidade tão profunda com Deus como ele. Seu silêncio era cheio de escuta. Sua obediência nascia da oração. Suas forças vinham da confiança na providência divina. Então, precisamos ter essa compreensão de que, mesmo sem palavras, podemos estar sempre e constante na presença de Deus. Assim como São José. Vivemos em um mundo que esquece de Deus por quê? Antes de tudo, porque deixou de falar com Deus. Quem deixa de orar, de rezar, começa a confiar apenas em si mesmo. E quem confia em si mesmo acaba experimentando o vazio que o mundo não consegue preencher. Então, meus irmãos, façamos um propósito. Antes de procurarmos pela manhã o nosso aparelho de celular, procuremos Deus. Antes de encerrarmos o nosso dia, agradecemos ao Senhor por ele. Antes de tomarmos grandes decisões, vamos nos colocar em oração. Antes de responder no impulso, peça sabedoria ao Espírito Santo. Transformemos nossa vida, esse ordinário, esse contínuo, em uma vida constante de oração, ou em orações constantes no decorrer da vida, ou melhor, do dia, dos momentos do dia. Não apenas dentro da igreja, mas em casa, no trabalho, na estrada, quando estiver andando, quando estiver a pé, no carro, na bicicleta, na moto, não importa. Mas faça desse momento também um momento de oração. Aonde quer que venhamos estar, Porque o verdadeiro cristão, ele leva Deus consigo em todo momento, ou para todos os seus momentos. Ao encerrarmos essa reflexão desse primeiro ponto, da parte 4, peçamos ao Espírito Santo que reacenda em cada um de nós o amor da oração. Que São José nos ensine a rezar com humildade e confiança. Que Nossa Senhora do Carmo nos conduza diariamente ao encontro de seu Filho Jesus. E que jamais nos esqueçamos de que a oração não é um peso, mas um privilégio. É o lugar onde encontramos força para viver,
coragem para lutar e esperança para perseverarmos. E que assim seja. Amém. Meus irmãos, vamos continuar nesta quarta parte, no bloco 2, aonde vamos dar continuidade falando sobre a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, a luz e lâmpada, né? Para os nossos pés, para o nosso caminho. Dito isto, por um breve momento, eu me despeço, voltando daqui a pouco, logo com o próximo vídeo, nesta série, deste mundo e do privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Fique com Deus e até o próximo em nome de Jesus.